Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Experts Brasil. Meu nome é Edgar Fernandes e hoje o papo é sobre experiência do usuário. Trouxe aqui comigo Maicon Zanetti, formado em marketing digital, com especialização em User Experience Design e Beyond pela PUC-RS e atual Head de Design do Bling. Cara, seja bem-vindo. Fico feliz por ter aceitado falar comigo. Diferente das outras pessoas que falaram ali que eu tinha uma relação breve, hoje foi a primeira vez que a gente está conversando aqui e fiquei feliz de ter aceitado, cara. Pô, obrigado aí, Edgar. Pô, tô muito feliz aí em receber o convite aí. Super curto falar de design, falar da vida pessoal também, né? Contar um pouquinho da história, da minha história. Vou tentar contribuir o máximo que eu puder aqui com o assunto. Eu acho que é muito pertinente o tema, né? Falar sobre experiência, né? Falar sobre usabilidade, falar sobre criatividade. Então, tô total aqui à disposição aí para a gente trocar essa ideia aí por alguns minutinhos aí. Ah, show, cara. Como sempre, a gente começa aqui, até para as pessoas te conhecerem e eu propriamente te conhecer, né? Eu acho que falar de um pouquinho por que tu escolheu essa área de experiência do usuário, por que tu se dedica a ela hoje em dia e como falar um pouquinho da tua trajetória. Sim. Ah, legal, cara. Não, eu comecei a design faz muito tempo, né? Eu comecei como design de offline, trabalhava em gráfica, né? Muito tempo atrás, assim. E aí depois eu comecei a entender, né? Começou, na verdade, o movimento do digital. E eu sempre tive essa vontade de ir para design digital, né? Então, é, como é que eu fiz essa transição assim de carreira, né? Eu era design físico, né? Online, de offline, né? Em agência, e eu me comecei a procurar entender como funcionava a programação, né? Na parte de código, entender como é que funcionava naquela época HTML. Então eu fui para a área técnica, comecei a entrar no digital através da área técnica ali como um front-end, né? E naquela época não existia o UX, não existia design digital, existia arquiteto de informação, né? Então, nesse momento assim, eu entendia que, poxa, era uma coisa que eu queria trabalhar mais. Eu gostava de programação, mas não gostava tanto assim. Gostava mais da parte criativa, né, de conceber o produto ali na parte de tática, ali, estratégica, ali no design. Então, comecei a me desenvolver ali na parte de arquitetura de informação, né? Trabalhei muito tempo em agência de publicidade, então tive uma passagem pelo Brivia, em Novo Hamburgo, também pela G2, né, que depois foi comprada pela Publicis. Também tive uma rápida passagem pela W3 House, onde eu fui conhecendo ali bastante é, do digital, né, de como é que funcionava as agências, a publicidade e propaganda. Então isso começou cada vez mais assim, eu curti mais essa aproximação com o cliente, né, de como trazer uma experiência maneira em produtos digitais. E aí depois de um tempo, assim, trabalhando muito tempo em agência, eu acabei mudando um pouquinho minha carreira, indo mais para produto, né, que é onde eu trabalho hoje em uma empresa de produto. E aí eu fiz uma transição da carreira indo para a Hilde, né, que é uma empresa de digital também. E aí foi, né, que eu realmente assim me despertou assim todo o meu meu amor assim por usabilidade, por entendimento de negócio, de como transformar a usabilidade em algo que vai trazer um retorno monetizável, né? Como é que a gente monetiza isso? Como é que a gente cria mais experiência para o nosso cliente? Como é que a gente transforma um produto em uma experiência maneira? Então, quando eu comecei a trabalhar com a Hilde, assim, né, trabalhei em projetos para a República Dominicana, para o Peru, são bancos grandes, assim, mas também teve projetos nacionais que foram muito maneiros em trabalhar na Hilde, e depois tive uma passagem pela ADP, né, que é uma empresa que faz folha de pagamento, e aí, recentemente, agora faz 3 anos que eu estou no Bling, né, que é um RP, uma empresa bem maneira aí, que ajuda pequenas empresas, né, a gente tem um sistema que conecta o negócio, né, do cliente com marketplaces, e-commerce, né, faz toda a parte também de
emissão de nota fiscal e logística. Então, eu sempre tive uma vontade de trabalhar em empresas que fazem o bem, né? Que são empresas que têm um custo baixo, né? Que tem um produto que tem um custo baixo para o cliente e que entreguem muito valor, né? Então, o Bling é uma dessas empresas, então por isso que eu me identifico muito com essa marca. A gente vem fazendo um trabalho bem maneiro aí nos últimos anos, tem ajudado muitos os clientes. Então, eu acho que esse amor, assim, essa coisa que foi criando dentro de mim, foi muito voltado para esse sentimento de como é que eu posso ajudar as pessoas em elevar o produto delas, ou o negócio delas, os serviços, usando uma plataforma digital, né? Então, vem muito disso, assim, e aí nesse meio tempo teve muito perrengue, a gente vai aprendendo bastante, mas a minha carreira foi toda construída em cima de agência digital e agora recentemente em produto, né? E minha vida pessoal também, eu nasci em Bento Gonçalves, né? E aí logo cedo meu pai e minha mãe saíram daqui, foram para Esteio, uma cidade vizinha aqui de Porto Alegre, na região metropolitana. E aí dali eu fui desenvolvendo minha carreira em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, São Paulo, também em Pelotas, passei um tempo em Pelotas, né? E aí foi muito engraçado, assim, diga que eu e minha esposa tivemos uma vontade de voltar para Bento Gonçalves quando que a gente fosse mais velhos, assim, no final da carreira, assim, e quando a gente estivesse aposentando e tal, porque é uma cidade pequena, é legal para ter filhos e tal. Eu tenho uma filha, Júlia, de 8 anos, né? Tu vai fazer 9 daqui a pouquinho. E aí veio o convite do Bling, né? E o Bling, por coincidência, é de aqui de Bento Gonçalves, né? Então eu acabei antecipando um pouquinho isso. Estou morando em Bento Gonçalves desde 2019, voltei para cá. Está sendo muito legal porque tem uma qualidade de vida muito boa, eu consigo conciliar assim a parte de trabalho com a empresa, em casa, então isso está muito legal assim. Acho que um overview bem geral é isso. Tu falou em várias empresas que tu já passou, né? Inclusive na Brivia, já trabalhei com a Brivia também como cliente, né? De uma empresa que eu estava prestando serviço. Mas quantos anos tu tem nessa já em... É que tu estava muito sempre na área de produto. Agora talvez no final ali, pelo que eu entendi, tu focou mais em design, né? Isso, cara, na parte de digital, assim, desde 2010, né? Em 2008 eu era programador, se eu não me engano ainda, 2009, aí fazendo a transição, 2010 acho que eu estava no Brivia. Tive uma experiência fora também, trabalhando para uma empresa internacional, mas já faz um bom tempo aí, cara. De produto faz uns 4, 5 anos, né? Vamos arredondar para 5 anos, aí, então, e do digital desde 2010, por aí. Quando a gente fala a experiência dos usuários, assim, para quem é do mundo mesmo em si e quem vive isso, talvez o conceito seja muito parecido, assim. Mas eu gostaria de ouvir de ti, assim, o que é a experiência do usuário para ti, na tua opinião, assim? Sim, cara, é uma boa pergunta, assim, né? Porque quando a gente fica muito no digital, assim, a gente esquece do offline também, que a experiência ela conecta vários sentidos, né? Tanto físico como online, assim. Para mim, a experiência do usuário, ela ela está em todos os pontos de conexão que você vai ter com o cliente, né? Então, vamos falar assim no aspecto digital, né? No digital a gente tem experiência dentro de UX, né, que é User Experience, né, a experiência do usuário. A gente pode dividir em grandes blocos assim de habilidades, assim, de responsabilidades. Uma primeira delas que a gente define como pesquisa, né, que é a parte de research, de descoberta do usuário, de descoberta do problema. Então, onde a gente vai entender bem como o cliente está encontrando, que dor é essa do cliente, né? Que dor que ele tem, né? Muitos dos negócios que prosperaram e que deram certos ou produtos foram baseados em cima de uma dor, né? Que um cliente, uma pessoa tinha e foi desenvolvida alguma coisa em cima disso. Então, a pesquisa, essa conversa com o cliente, e é isso mesmo, uma conversa, uma reunião que tu conversa com esse teu cliente, e várias pessoas já devem ter feito isso, de ter tentado entender com o cliente qual que era o problema dele e como é que eu posso resolver. Isso é fundamental para te conseguir criar uma experiência maneira, uma experiência boa, né, para o teu cliente.
Só que você não pode falar só com um cliente, né? Você tem que falar com mais de um cliente, no mínimo 5 ali clientes, né? Um pouquinho mais, talvez, para te ter uma boa amostra, né? Para entender se todos os teus clientes têm o mesmo problema, daqui a pouco é um problema só de um cliente. Então, tu vai entendendo como é que tá a tua interação com esse cliente, ou quais são as dores dele, e como é que tu pode interagir de uma forma melhor. Então, essa primeira etapa, assim, de pesquisa, é fundamental para te se aproximar dessa pessoa, né? Para te se aproximar daquela dor, assim, entender bem. É o diagnóstico, né? Que nem quando que a gente vai para o médico, poxa, e isso é um bom ponto, né? Tu tem que ser transparente. Como o médico tem que ser transparente contigo, o paciente também tem que ser transparente com ele. Então, existe uma confiança ali que tem que ser estabelecida entre as duas partes. Então, em cima desse diagnóstico, assim, que tu vai começar a ter, tu vai para uma segunda etapa, né? Que é a etapa de ideação, a etapa onde é que tu começa a entender, né? Você pode fazer algumas técnicas, por exemplo, a gente tem a matriz de CSD, que é certeza, suposições e dúvidas, né? Que tu pode estabelecer para qualquer negócio. Então, ó, em cima dessa conversa que eu tive com esses clientes, eu tenho algumas certezas, algumas suposições e algumas dúvidas. E em cima disso, tu pode começar a criar ações para aproveitar ali o gancho, aproveitar para melhorar a tua usabilidade, ou melhorar o teu negócio, ou melhorar a tua interação, a tua experiência do teu produto, né? E aí, em cima dessa ideação, existe uma terceira etapa que você pode criar testes, né, de execução, né, testes de que tu pode conversar com o cliente, poxa, eu tive imaginei que eu posso resolver essa dor dessa maneira, né, a gente vai fazer testes, né, então como a gente teve ali na pandemia os testes das vacinas também para testar, para ver se tem eficiência, né, para coletar um resultado positivo, para depois tu colocar isso em prática e produzir, né, em grande escala ou menor escala um processo que tenha dado certo com alguns clientes, até porque tu não pode ter um processo diferente para cada tipo de cliente que tu tem, senão tu não consegue sustentar isso. Então, tu estabelece processos em cima dessa descoberta, desse diagnóstico, né? E aí tu vai metrificando isso, né? A metrificação, as medidas são muito importantes para te ajustar algum desvio de rota, né? Então, tu vai medindo, a gente tem métricas de acompanhamento para ver como é que está a experiência, você está gostando disso, né? Daquele contato que você teve comigo, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Essas métricas vão te ajudando a tu mexer na tua experiência, né? Do teu produto, né? Como é que ele está interagindo com o cliente final. Então, a usabilidade, ela tem essa parte, então, de pesquisa, né? Vamos lá, de entendimento, e tem a parte visual, né? Que pode ser materializada através de um produto ou de um serviço, né? Que é aquela coisa que a pessoa percebe um pouco melhor, assim, do que a parte de pesquisa. E aí as pessoas acabam pulando um pouco essa etapa de pesquisa, tentando já executar o final, que eu acho que é onde mora o grande erro, né? Onde é que as pessoas acabam derrapando mais e isso não leva tempo, né, Edgar? Tipo, questão de uma semana que tu se dedica para isso, tu tem alguns clientes muito próximos, tu consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? E ter um resultado muito bacana através de um Excel, num papel de pão também, você pode anotar num papel, anotar as principais dores que as pessoas mesmo reclamam, as pessoas mesmo aquela coisa assim, para dar um exemplo bem prático, tu pegar 5 pessoas e tu perguntar se elas gostam de comer morango, né? A primeira pessoa disse que sim, a segunda disse que não, a terceira disse que sim, a quarta já vai ser um fator decisivo para desempate. Então, tu vai ter uma quarta pessoa que vai dizer que gosta de morango, então, opa, o meu produto eu vou trabalhar mais esse quesito de um morango, apresentar mais ele de uma melhor maneira. Então, essas pesquisas quantitativas, né, são muito boas para te ter esse resultado, né? E o visual é muito subjetivo, né? Então, a usabilidade, a experiência visual, você vai testando com o cliente e vendo se ele gosta, se ele não gosta, você vai mexendo na ferramenta, não vai dar para contentar todo mundo, então, às vezes, você vai errar, e errar faz parte do processo, só você não pode errar feio, né? Então, como é que você não erra feio? Perguntando antes. Né? Então, isso é uma das coisas muito legais, assim. Tem uma empresa que eu trabalhava na Rio, de lá, e os nossos colegas, eles falavam é, de um conceito do prato limpo, né? Que é um conceito muito bacana, assim, de tu ver como é que tu mede a experiência, né? Quando é que você vai num restaurante,
você espera ter uma comida muito boa, né? Mas tudo começa pelo prato limpo. Se tu chegar num restaurante, pode ser um restaurante mais incrível e o prato não estiver limpo, não tiver uma marca de um dedo, tiver alguma coisa, uma sujeira ali, a tua experiência já vai por água abaixo. Então a gente tem muito o conceito do prato limpo, que é fazer o básico. Então, se tu faz o básico muito bem feito, com certeza para te chegar naquele prato incrível lá, né, com filé mignon, etc e tal, uns legumes muito maneiros ali, é muito mais fácil, né? Então, o cliente já começa a ter experiência ali na hora que ele pega o prato. Então, o conceito do prato limpo é muito maneiro para a gente conseguir até priorizar as demandas, né? Então, priorizar no sentido de o que eu faço primeiro? Será que eu tenho que fazer um prato incrível ou tenho que lavar o prato bem feito? Né? Puta, lavar o prato bem feito é muito mais simples, mas é importante para a experiência do meu usuário, daquele cliente que vai usar. Então, eu preciso focar e ter essa etapa muito bem feita para eu chegar lá na frente, né? Então, tem várias coisas que a gente fala, falando no conceito de restaurante, que a gente vai num restaurante super até caros às vezes, mas que tem uma comida super simples e é maravilhoso, né? E às vezes tu vai os caras tentam inventar muita coisa e, nossa, derrapam valendo no cardápio e não entregam uma experiência boa. Quando tu fala assim de conceituar o que é experiência do usuário, para mim, de forma mais leiga, porque não estou imerso na área, é simplesmente tu conseguir usar um serviço ali ou um produto de forma tranquila, sem pedir ajuda para ninguém, totalmente intuitiva, um bom fluxo de informação, que tu consiga começar uma ação e terminar de forma simples, entendeu? Tem muitas coisas que eu vejo até, né, mais nessa área que tu fica pensando assim, poxa, será que não tem ninguém olhando para isso? Até uma compra, às vezes um checkout, que tu tá num e-commerce, tu vai sair, N itens que tu acaba desistindo. Então, eu já falei essa frase, não, desisto aqui, porque pediu muita informação desnecessária, principalmente hoje em dia, com essa questão de LGPD, tudo, a quantidade, zelar demais pela questão de informação que tu precisa para fazer uma coisa simples. Acho que essa questão de conceituar, como eu te falei, muito do meu lado, assim, é deixar as coisas simples, que nem tu falou lá, fazer o básico bem feito e que eu consiga iniciar uma ação e terminar sem fazer muito esforço. E que, indiferente das minhas habilidades, sejam físicas ou cognitivas, eu vou chegar lá. Então, para mim, a experiência do usuário é mais ou menos isso, entendeu? Exato. Não, completamente, assim, eu concordo super contigo, assim, Edgar, e quando é que a gente começa a usar um produto novo, né, um sistema por exemplo, um celular novo, né, um smartwatch novo, e aí você começa a usar aquilo, e aí você se dá conta que você nem consegue mais viver sem aquilo, né? E isso que eu falo muito das dores, né? De tu entender as dores dos clientes, assim. Tem coisas que tu não vai conseguir pegar. Por exemplo, que nem pode ser que até a intenção de criar um grupo de WhatsApp foi super positiva, foi super na boa, foi na melhor das intenções. Só que tem sempre uns efeitos colaterais, né? Toda decisão tem a sua, né, uma reação que pode acontecer, né? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? E às vezes é falta de uma análise, falta de um cuidado ali de quem está produzindo, né? Tem quem está criando o produto ali, de pensar nessa experiência, que nem eu falei, da ponta a ponta, né? A gente fala um pouco muito sobre isso, assim, mas, cara, eu tenho depois, né? O Edgar veio aqui, comprou meu curso, tá, mas como é que eu mantenho esse cliente ativo, mas sem ser chato, sem ficar querendo explorar ele, né? Por exemplo, o produto que que eu trabalho hoje, a gente tem uma mensalidade fixa, né? O nosso sistema, o Bling, ele não tem uma mensalidade variável. E isso é um dos fatores muito importantes para a fidelização do nosso cliente, porque ele não tem aquela surpresa de que vai acontecer depois, sabe? Aquela surpresa, aquela ansiedade, né? Eu uso muito duas frases com o meu time, que é: nós não podemos criar um produto que cria ansiedade nas pessoas, né? Porque, meu Deus do céu, tá todo mundo ansioso. Então, imagina se tu cria um sistema de RP que vai controlar as finanças, vai controlar as vendas, e tu cria ansiedade no cliente.
e a gente precisa criar um produto que seja fácil até para uma criança poder mexer nela, né? Porque as gerações vêm muito rápido e as informações cada vez mais rápido, então automatização, a gente fala de inteligência artificial bastante nisso, mas eu tenho que diminuir essa carga cognitiva, eu tenho que diminuir essas fricções para o meu usuário, né? Então, o processo de uma compra, que nem você falou, poxa, você fazer uma compra no marketplace é muito mais fácil do que fazer no outro, e até às vezes de ser tão fácil, você fica até meio cabreiro, assim, achando, cara, como assim foi tão fácil, né? Como é que ele pegou meus dados tão rápido assim? De onde ele tirou isso? Então, esse cuidado, que nem você falou com as leis que a gente tem hoje, são fundamentais para a gente ter uma experiência incrível, né? E, de novo, eu sempre falo muito também isso para o meu time, não tem como contentar todo mundo. Então, algumas decisões que tu vai tomar dentro do teu produto, do teu negócio, você vai ter que abrir mão de algum tipo de cliente, né? Que não tá bem conectado com o teu propósito, sabe? Então, a experiência, ela tem a ver também com, até fazendo esse gancho, com o propósito da empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, de a gente falar, porque clarifica muito para quem está trabalhando contigo qual que é o propósito da empresa, o que que a empresa quer com aquilo, né? Tipo, qual que é a proposta do Bling, qual que é a proposta do Google, qual que é a proposta do Facebook, da Meta. Em cima disso, tu te ajuda a ter um direcionamento, né, de como tu vai conduzir aquela experiência, sabe? Então, clientes da SAP, né, que é uma empresa muito mais pesada, robusta, eu trabalhei na ADP, que era uma empresa também robusta, ela tem outro tipo de perfil de usuário, que é um pouco mais analítico, né? Então eles já são acostumados com um tipo de experiência. Mas daqui a pouco tu está trabalhando com outro cliente que tem que ser outro tipo de experiência, tem que ser muito mais rápida, muito mais simples, né? Ter uma comunicação mais fácil. Até aproveitando e fazendo essa conexão com comunicação, Edgar, experiência é comunicação, né? Um dos grandes gaps nossos, assim, da nossa humanidade é comunicação, né? A gente já viveu e vive ainda problemas graves, assim, de comunicação, fake news, etc e tal. Então, assim, a comunicação faz parte da usabilidade, da experiência, né? A gente tem hoje na nossa empresa, a gente tem um manual de vocabulário linguístico, que a gente identifica palavras junto com nossos usuários que não são propriamente palavras que têm um sentido positivo, né? Vou dar um exemplo hipotético, por exemplo, marketplace, né? Marketplace, todo mundo sabe que é marketplace, essas grandes big marcas, né? Para o nosso cliente, muitas vezes, quando a gente fala marketplace, eles já sentem como se fosse, nossa, os caras é treta, é taxação, é não sei o quê. Então, essa palavra faz parte da experiência do nosso cliente. Então, a gente tem que entender que quando é que a gente usa esse termo, a gente tem que usar um termo antes, um termo depois, para amenizar esse peso. Então, a forma como tu se comunica com esse cliente faz parte dessa experiência que tu vai construindo a longo, né? Há bastante tempo, assim. Tem uma coisa que eu fico muito irritado é quando é que tem marcas novas que querem ser minhas amigas, assim, é muito rápido, né? Já sou teu melhor amigo, cara, vem aqui que eu vou te ajudar e tu vai conseguir fazer esse curso em 10 minutos e tu vai se transformar no melhor design. Cara, não existe isso, né? Tu vai construir isso aos poucos. Então, às vezes tem esse conceito meio... meio até às vezes esquecido assim da comunicação, né, cara, em relação à experiência, né? A questão de comunicação que tu falou ali, até como a gente conversou um pouquinho ali, a gente teve uns 10 minutinhos ali para se conhecer um pouco antes de começar a gravar, digamos assim, foi aquilo que eu te falei, né? Então, eu tento deixar as coisas da forma mais simples, até não fazendo tanto estrangeirismo, alguma coisa assim, que a nós de tecnologia, é muito o dia a dia. A gente está falando UX, que é User Experience, mas que é a experiência do usuário, nada mais é do que a experiência do usuário. A gente fala termos que são desconhecidos para a maioria das pessoas. E eu acho que uma preocupação que eu tenho com essa questão de comunicação é exatamente tentar traduzir, ou se eu não tenho como evitar aquele termo, o marketplace, por exemplo, que parece ser uma coisa inevitável, não tem uma tradução tão fácil para a gente explicar, que tu explique antes, que nem tu falou, um termo que amenize ou que dê entendimento. Porque a gente não pode supor que, principalmente se tratando de experiência do usuário,
que aquele teu termo é conhecido por todos, que aquela fala que tu tá fazendo é conhecido por todos. E quanto mais simples tu deixa, mais abrangente tu consegue e mais pessoas tu consegue atingir com a tua mensagem. Eu acho que tento levando a experiência do usuário, que é um negócio que é um termo, como eu te falei, não trabalho especificamente com isso, mas sou muito crítico como cliente e fico pensando, poxa, como que essa empresa não se preocupou com isso? Ou quando um produto era muito bom, que acabou gerando um problema. Não, é porque tu começa, não, mas vamos adicionar essa feature, porque o MVP do produto, ele é clean, ele é limpo, ele é simples demais. Porque, inclusive, as pessoas fizeram o mínimo, o básico que precisava para lançar. Qual é a questão depois? Todas as features que estão lá aguardando para entrar. E aí começa a poluir muitas vezes o aplicativo e aquilo ali fica pesado, fica moroso, começa a ficar chato de usar. Bom ponto, Edgar. Assim, ó, quando que um produto ele está sendo lançado, ele está procurando o market fit, né? Que a gente fala, né? Que é achar o cliente ideal ali, né? Achar o espaço dele ali no mercado, assim. E aí rola esse tiroteio, né? Porque veja bem, assim, por exemplo, toda a parte de discovery que eu falei ali, de descoberta do usuário das dores, isso vai gerar um roadmap, né? Um backlog ali, um monte de coisas que você quer fazer, que, cara, tu não vai ter dinheiro para fazer tudo isso, né? Tu vai gerar uma lista de coisas, olha, os nossos usuários têm dor de 10 coisas aqui. O que eu vou fazer primeiro? Aí já era o MVP que a gente falou do prato limpo lá. Eu entrego o básico para já entregar um valor bacana para o nosso usuário. Isso acontece, daí tu já está entregando essas coisas legais, né, incremental, e aí vai melhorando esse teu MVP, só que ainda tu não está alcançando o market fit, né? Tu não está alcançando aquele número de clientes que tu que gostaria. Então tu vai pegando aquelas features que tu tem numa lista, né, na tua lista de coisas para fazer ali, e vai adicionando algum tempero teu de visão de negócio, né? Para tentar buscar esse market fit com esses clientes que tu tá conversando, tá vendendo. E aí eu acho que mora o perigo. Se tu não tem, que lembra que eu até comentei ali de ter uma métrica que tu vai acompanhando, né? Fiz uma coisa nova aqui no sistema, ou fiz alguma coisa na minha loja, fiz alguma coisa no meu mercado, no meu restaurante, alguma coisa. E isso não está rendendo, não tem problema nenhum de tu tirar isso de volta, né? Botei isso aqui, não funcionou, tira, não tem problema, não seja cabeça dura ali de insistir naquilo ali, né? O Blink tem muito isso, a gente lança features, teve engajamento, beleza, teve engajamento que a gente imaginava, sim, vamos avançar, como na DP também tinha, no Sicredi também teve, vários lugares é sempre assim. Então, esse acompanhamento do feedback, da usabilidade do sistema ou da experiência é fundamental para te reduzir também o teu produto, né? Porque daqui a pouco, poxa, tu tem alguma coisa, mas te dá um trabalho enorme tu manter aquilo no ar, né? Puxa, tem 3 usuários, mas de 10 usuários, 3 usam e te dá um custo absurdo para te manter aquilo no ar. Tira, remove, faz uma comunicação, prepara teu usuário para que isso vai, teu cliente para que isso vai acontecer e vão reclamar, vão, mas é saudável para o teu negócio, sabe? E até para tua estratégia. Então, esse é um bom ponto, assim, né, Edgar? Eu sempre falo também, gosto de comentar que designers, né, não fazem um produto sozinho, como programadores não fazem, analistas, produto, ninguém faz sozinho. É um triângulo ali, né, quarteto, que vai ponderando questões técnicas, né, orçamento, né, que é o budget, processo criativo, né? A gente tem muita conexão até foi um colega meu que já falou contigo, o Thales ali, que é o nosso gerente de suporte. A gente é muito conectado com o suporte, o time de design, né? Que o time de suporte fica recebendo diversas feedbacks dos nossos clientes, tickets, né? Do pessoal reclamando. Nossa, isso é uma fonte de informação incrível, né? Então, a gente está 100% conectado com o suporte. E numa ótica assim quantitativa, né, que a gente olha para um grande grupo. Então, eu acho que esse lance que você fala, cara, como é que pode não ter ninguém olhando?
E às vezes é uma tentativa de negócio, né? Ah, vamos tentar essa feature. Que é aquilo que eu comentei também eu nem sabia que eu precisava disso. E agora eu tô vendo que eu preciso muito disso, e aí tu deu o teu pulo do gato, né? E como tu falou ali, o suporte para mim é ali onde está a informação. Porque ali chega a dor de verdade. Ali chega por que que é assim, por que que não funciona. E qualquer, na minha visão, qualquer chamado ou atendimento que busque explicar para o usuário como funciona, para mim já tem uma falha na questão de experiência do usuário, porque não atingiu aquele objetivo, que é eu começar uma ação e terminar ela de forma simples, sem muito esforço, indiferente de habilidades que eu tenho ou não, então eu consegui chegar ao final, né? E a gente fala muito de tecnologia, até falei o termo MVP, que é o mínimo produto viável, acho que eu nem expliquei, mas o MVP é o mínimo produto viável, que é, ou seja, é o mínimo que tu precisa para botar alguma coisa no ar. Então, muitas vezes o MVP é um aplicativo tão bom, ou é um site tão bom, pela questão de simplicidade. E depois que ele parte do MVP para desenvolver outros processos, ele acaba se tornando moroso, se tornando chato, causando uma experiência ruim. Mas a gente fala muito de tecnologia, né? Eu tenho um exemplo muito bom, que inclusive eu falei com a gerente, né? Porque eu tenho lá no meu bairro, abri um mercado, não vou falar marca assim, mas digamos assim, tudo bonitinho, prateleiras bonitas, mercado novo, sabe? Tudo arrumado, fruteira, tudo produtos de qualidade. E aí um dia eu tinha comprado uma bebida específica lá, e eu sabia que naquele ponto tinha, mas era uma bebida que não se encontra em qualquer mercado. E aí eu voltei lá procurando a bebida, né? Tinha se passado um mês, olha, eu queria a bebida tal. E aí a pessoa, não, a gente não tem isso aqui. O rapaz com o negócio, posso ajudar atrás. Imagina, posso ajudar, tu imagina que a pessoa realmente possa te ajudar, né? E aí eu disse, não, eu comprei já aqui essa bebida. E ele, mas tu lembra onde ficava? E eu disse, não, me lembro onde ficava, vamos até lá. E aí eu fui, ó, me lembro que ficava aqui. Porque ficava perto de carvão, carnes de churrasco, essas coisas assim. Então eu acho que era até uma questão de acessibilidade. Ó, vou comprar um churrasco, eu vou comprar com essa bebida aqui. E aí eu falei, aí ele disse, não temos, viu? Eu te falei que não tinha, coisa assim. Eu disse, cara, eu comprei essa bebida aqui. E ele insistiu comigo que eles nunca tinham aquela bebida, né? E eu pensando em desistir, né? Obviamente, de repente acabou, ele não sabe, coisa assim. Peguei e fui pro setor de bebidas, porque estava perto quando eu comprei, estava perto, como eu falei, de carne, churrasco. Aí fui pro setor de bebidas e comecei a procurar outras. E aí encontrei a bebida. Escondidinha, mas no canto, assim, não é uma bebida tão popular assim, mas encontrei a bebida. E aí eu fiquei pensando, né? Eu disse assim, poxa, o cara tá escrito tem um negócio escrito, posso ajudar atrás da camisa dele. E ele não encontrou a bebida, né? Até quando depois na saída fui no começo de mercado, todo mundo quer gerar uma boa experiência pro cliente, eles perguntam como é que foi, tu achou tudo o que procurava, coisa assim. Aí eu aproveitei, exatamente, aí eu aproveitei e falei, olha, eu acho que vocês, as pessoas que estão aqui com o Posso Ajudar, deveriam conhecer todo o mercado. Aí a gerente me perguntou, né, mas por que tu está dizendo isso? Eu disse assim, olha, porque eu estava procurando um produto específico, quando eu comprei estava num lugar, hoje estava talvez no lugar original dele, foi colocado naquela época perto do materiais de churrasco exatamente para chamar a atenção para as pessoas comprarem, mas estava em outro lugar e a pessoa que está escrito posso ajudar não conseguiu encontrar. Aí eu falei para ela, sabe como é que tu resolve isso de forma tão simples? Antes de abrir o mercado, tu pede para todo mundo dar uma volta no mercado e olhar todos os produtos que tem, onde está cada coisa. Então, a pessoa que está escrito posso ajudar, ela tem que saber onde está cada coisa, ela tem que conseguir ajudar. Ou pelo menos tem que saber perguntar para alguém que saiba ajudar, né? Então, essa foi uma dica que eu vi, que eu me deparei de um nosso dia a dia, de não achar produto. E o mercado, ele tem muito disso. Tipo assim, tu entra no mercado, meu Deus, onde estão as coisas? Porque resolveram mudar.
uma estratégia de vender mais ou vender menos, eles mudam de lugar. E aí tu já não encontra mais nada, entendeu? Então, aí tem que ficar perguntando para pessoas que também não estavam acostumadas com aquela troca. Eu acho que essa falta de sincronia talvez seja até uma... Poxa, é aquele assunto, aquela pergunta que eu te larguei lá no começo. Como é que ninguém tá olhando para isso? Como é que ninguém tá preocupado com isso? É impressionante, né? Mas sempre a gente vai ficar com essa sensação. E esse ponto que tu trouxe, Edgar, é muito, muito, muito pertinente, assim, sobre as pessoas. Nós temos uma cultura, né? Nós dois aqui estamos aqui no Rio Grande do Sul, mas, né, cada região tem a sua cultura, e suas crenças, né? E seus costumes. E quando a gente fala de experiência, tá totalmente conectado com isso. E com modelos mentais já criados, né? Então, por exemplo, você entra numa estrutura de um supermercado gigantesco, né? Sempre as coisas estão no mesmo local, né? As frutas estão perto de não sei o que está perto de não sei o que, etc e tal. Copiar esses modelos é um atalho para te alcançar um objetivo. Não é feio copiar algumas coisas, né, cara? Coisas que deram certo, tu copia, que nem de novo, faz a pesquisa, entende quais as dores daqueles clientes, olha os concorrentes, olha players grandes, olha jogadores grandes, né? Olha concorrentes grandes, não diretamente ou indiretamente, olha isso e vê o que dá certo e copia para ti. Testa, vê, daqui a pouco o teu público funciona também. E isso que aconteceu contigo é uma quebra de modelo mental, né? Tu era acostumado a fazer isso no teu produto ou naquele serviço, etc. Qualquer coisa. No momento que tu rompe isso, que tu cria uma nova experiência, o cliente tem que desconectar aquela setinha que conectava para uma caixinha e conectar para outra. Isso já gera um esforço mental na pessoa, uma fricção maior na hora dela tomar uma decisão ou a encontrar as coisas. Isso funciona no aplicativo, funciona no site, funciona etc e tal. Categorias de produtos, né? Tenta manter a mesma coisa, que nem você falou. Produto de churrasco, poxa, tem que estar perto do açougue, que tem que estar perto de não sei o quê, que tem que estar perto das facas, que tem que estar perto da bebida. Então, é quem compra o quê também compra aquilo, né? Isso também quando a gente fala de dados, são coisas que daqui a pouco, muitas vezes, a gente tem essas informações e a gente não sabe usar. Então, por exemplo, faz um balanço do teu caixa no final do mês, o que tu vendeu mais? E dentro daquelas notas fiscais, isso tu pode fazer no Excel. O que a pessoa comprou que também comprou? Tu consegue fazer essas coisas nesse sentido, né? Fazer cruzamentos. Até os próprios caixas ali, né? Se tu for perguntar no supermercado, o que tu percebe? O cara compra churrasco, compra carvão. Beleza. Puxa, vamos colocar perto. Mas eu estou precisando vender espeto lá também, ou sal, não sei. Coloca perto. Então, essas vendas, não é venda casada, mas é por aproximação, né? De interesse. Então, isso você pode copiar de outras empresas, não tem problema. Isso é saudável, assim, para que tu consiga talvez pegar um atalho. E aí tu vai testando, vai vendo se isso funciona ou não. E isso que você falou foi muito, muito real. Isso, tu troca de lugar. O meu mercado aqui perto de casa também trocou de lugar as frutas aqui, botou de um lado da padaria, eu já fico todo perdido, né? Então, isso tem que tomar um cuidado também para ti não fazer isso frequentemente, essa troca, né, essa mudança desses testes, porque senão teu cliente lá vai ficar confuso, a tua experiência vai cair lá embaixo. Poxa, toda hora os caras estão mudando, o que está acontecendo, né? Então tem que saber dosar também, né? A gente, quando vai no mercado, a gente quer. A gente não é um lugar que tu fique lá como prazer. Não, tu quer ser rápido. E à medida que eu falei lá, que quebra o fluxo de informação que tu tem, já gera uma. Como é que é? Não chega a ser um desgaste, porque também não é. Vamos lá, não vamos exagerar aqui e dizer que é o fim do mundo. Mas gera um atraso desnecessário. Gera uma fricção ali, uma fricção. Mas, cara, tipo assim, ó, vamos lá, pra gente acabar prosseguindo. Querendo ou não, os tópicos que eu tinha, a gente aborda todos, porque é um assunto que tem muita margem, tem muita, como eu falei, eu nem trabalho com isso, mas como cliente em si,
já tenho várias reclamações, digamos assim, de coisas que eu olho, poxa, ninguém tá olhando para isso aqui não tá simples. Se tu fosse pensando assim, ó, mas essa tua ideia de copiar do mercado grande é excelente, porque o mercado grande tem o profissional, aqui muitas vezes o mercado pequeno não tem dinheiro para pagar, o mercado grande tem, tu vai lá e copia a lógica dele que dá tudo certo, entendeu? Mas se tu fosse dizer assim, cara, se tu fosse passar para sei lá, para uma associação comercial pequena, coisa assim, que tivesse N negócios, vários negócios pequenos e talvez sem poder, sem ter um profissional específico, te botar numa ruim aqui, cara, que o roteiro mais ou menos daria para as pessoas, cara, se preocupa com isso. Sim. É uma boa pergunta, assim, cara. Eu acho que eu vou no pretinho básico, sabe? Preto básico, simples, menos é mais, sabe? Não tente errar feio, sabe? Eu acho que se a gente pode se a gente tem que se dar a permissão de errar, tem que se permitir errar pequeno. Então, assim, cria-se, dentro do que nem você falou, assim, num grupo de pessoas ou empresas que estão começando, que estão preocupadas em querer, como é que eu crio uma usabilidade melhor para o meu marketplace, para o meu e-commerce? Não tem bala de prata, gente. Você tem que fazer muito teste, né? Existem várias técnicas, teste A e B, que faz. Teste A e B é exatamente isso, testa o A, testa o B. O que dá mais resultado, você adota como padrão. É, não se preocupa em ter o melhor produto do mundo, sabe? Eu acho que é muito difícil tu fazer isso, né? Nem a Apple tem isso, nem a Microsoft, nem a Meta, né, com o Facebook, com o Instagram, são os melhores produtos. Cada vez, desde que tu tem um produto bom, vem alguém e faz um produto talvez melhor que o teu, um algoritmo maior, né, um código melhor e vai melhorando. Então, assim, essa procura, ela é uma escadinha, é um Tetris que você vai montando. Então, eu gosto muito de falar isso também para o meu time. Vai pelo básico, sabe? O que tu enxerga nos teus concorrentes ou em experiências negativas é porque tá errado mesmo. Confia no teu, no teu discernimento, assim, sabe? Na tua consciência. É, talvez você já está muito tempo com o cliente, lidando com os seus clientes, assim, e você pode ter uma informação enviesada, né? Que tu já está viciado naquela resposta, ou você fala sempre com os mesmos clientes. Então, expande um pouco mais para isso, essa visão, né? Quando que a gente olha sobre, às vezes a gente precisa, para entender um problema, a gente precisa sair de perto dele, pegar uma perspectiva maior, né? Às vezes a gente quer resolver um problema, a gente está muito focado nele. Poxa, eu vou dar um passo para trás e vou enxergar. E isso é total usabilidade. Pesquisa com o usuário é muito isso. E tenta fazer pesquisas, não com aquelas perguntas que tu já está induzindo a resposta ou que tu espera que a resposta seja aquela. Então, tenta fazer perguntas muito abertas para ti já ir entendendo como o cliente está reagindo àquela resposta, daí tu vai desenrolando em outras perguntas menores. Mas, assim, para você montar uma usabilidade que seja aceitável, eu acho que, Edgar, tu matou muito lá no começo da tua fala. O teu cliente precisa ir de uma ponta e conseguir executar uma operação lá no final. É que nem uma comunicação. Você emite uma comunicação, a pessoa recebeu, emite e respondeu de acordo com aquilo que você falou primeiro. Então, essa comunicação tem que acontecer. Você está oferecendo um produto, o cliente está lendo, está entendendo, está comprando e está reagindo e está te mostrando isso. E se ele não está acontecendo isso, lembrar daquelas coisas de controle, né? Aonde que eu estou perdendo os meus clientes? Qual é o momento do carrinho de compras que eu estou perdendo eles, né? Quando que eu vou adicionar um produto lá na loja e vou calcular o frete. Por que todo cliente depois do frete não avança, né? Puxa, será que o teu frete não está caro? Será que tu não está na hora de tu olhar para um outro cliente, um outro por fornecedor? Ou será que a forma do cartão de crédito validar não está certo? Então, cria-se as hipóteses. Trabalha com hipóteses, não com certezas, né? Às vezes a gente tem muito assim a convicção e a certeza. Eu vou ter a certeza. O meu cliente é assim, o meu cliente. Não.
a minha hipótese é que o cliente seja assim, e valide isso. A validação, ela te ajuda muito a tu ter uma ótica, essa ótica que eu falei, numa perspectiva mais alta, sabe? E não tem certo e errado, né, Edgar? Tipo, você vai errar, testa rápido, aprende rápido, né? Faz uma coisa rápida, que nem, por exemplo, você falou ali das bebidas, né? Cara, de repente o cliente, o pessoal do mercado testou essa posição da bebida lá e só o Edgar comprou. Eles trocaram para outro lugar e mais 10 pessoas compraram. O Edgar foi o cara que reclamou, mas as outras 10 pessoas não reclamaram. Então, será que eu tenho que escutar o Edgar ou escutar aquelas 10 pessoas, né? Então, por isso que não dá para, muitas vezes, tu ficar focado numa uma pesquisa qualitativa que a gente fala, né? Que é para algumas poucas pessoas. Tem que observar o comportamento geral, assim, das coisas, né? Então, É, tentei explicar de várias maneiras aqui, tá? não, mas isso é interessante que tu falou, porque é a percepção talvez de um usuário. Inclusive, a minha percepção de o quão simples e fácil talvez seja diferente da tua. Então, talvez seja diferente de outra pessoa, entendeu? Então, isso que tu falou, talvez eu, naquele período, foi o único que foi fazer churrasco e comprou aquela bebida. Talvez pudesse ser uma terça-feira, um dia não comum do churrasco, né? Se bem que aqui a gente não existe dia, mas, mas poderia ser um dia atípico e não um final de semana. E eu fui o único que comprei nesse período. E realmente, eu acho que o objetivo da experiência do usuário dessa disciplina tu atingir um número máximo de pessoas, né? Talvez eu fui incomodado, mas talvez um de 10 seja aceitável. Depende o quanto tu aceita pro teu negócio ou não. Se tá tendo mais retorno com a bebida lá do outro lado, que eu nem sabia onde era, faz sentido continuar, porque, beleza, registrei, vou ver como eu soluciono, talvez deixo uma pequena parte lá perto do churrasco ainda, e deixo como principal aqui. Então, sempre deixar uma ligação em 2 lugares, talvez. Mas cria uma estratégia para atingir um número maior, né? Então, acho que faz sentido isso que tu falou, que talvez a percepção que a gente tem, até porque, como a gente falou do aplicativo que tem poucas opções, talvez um aplicativo com muitas opções deixe muito mais gente feliz, entendeu? Eu sou adepto do quanto menos é mais, então acho que é por isso que eu tenho esse olhar mais crítico com a simplicidade. Falando da disciplina de experiência do usuário, a gente fala muito no dia a dia UX. É só isso, a gente falando de experiência de usuário para deixar mais didático aqui. Mas como tu enxerga como principais desafios dessa disciplina? Sim, cara. Eu acho que um dos principais desafios, assim, e aí eu vou falar um pouco do digital, né? É, e aí é você conseguir cada vez mais colocar projetos que são de melhoria de usabilidade, melhoria de experiência, na fila de produção do time, né? Que o time produza isso. Por quê? Porque esses projetos concorrem com projetos de visão de negócio, visão de estratégia, né? Uma melhoria contínua de bug, né? Tem problema na plataforma, precisamos arrumar esse bug rápido, né? Alguma um déficit, alguma conta de um déficit técnico assim que a gente precisa ajustar com um código que foi feito rapidamente para testar um MVP, e aí no fim deu super certo. E agora a gente precisa ajustar ele, deixar ele mais robusto, né? Então, uma das principais desafios assim dentro de produto é como você fazer isso, né? Claro que existem várias técnicas, né? De você comprovar a receita, né? Como o design traz grana para dentro da tua empresa, assim. E aí existem várias técnicas também mostrando como a gente consegue, de outras formas, melhorar a usabilidade do sistema que reduzam o custo, né? Então, basicamente, tudo se resume em receita, né? Em dinheiro, né? Então, ou tu diminui o custo da tua operação, usando usabilidade para isso,
ou tu traz novas receitas, novos dinheiros, né? Então, o jogo todo é você identificar dentro do teu negócio como é que a usabilidade faz com que isso aconteça, né? Então, por exemplo, dentro de empresas que eu já trabalhei, a gente, através de usabilidade, a gente consegue diminuir o contato do cliente, que é o suporte, que é isso que você falou. Se o cliente liga para nós aqui pedindo para ser atendido, é porque tu pode ser que tu tenha algum problema de usabilidade na tua plataforma. E só que assim, usabilidade é muitas vezes algo subjetivo, né? Que nem você falou, muitas vezes até, na verdade, quase sempre é, como você falou, para o Edgar, usar o aplicativo do Instagram é fácil. Ele acha fácil. Eu já acho difícil. A minha esposa pode achar fácil também. Então, a usabilidade é muito baseada em cima do subjetivo do eu acho. Agora, existem métricas que você utiliza para identificar esse achismo. Então, acontece, tu tem métricas que são relacionadas a gente chama de métricas racionais aqui, tá? Que são métricas que você vê lá, olha, o usuário entrou, botou o produto, entrou no site, entrou no detalhe do produto, adicionou no carrinho, calculou o frete e saiu. Puxa, a gente vê que alguma coisa pode ser no frete, deu bug, alguma coisa assim. Isso são métricas que a gente chama de racionais, que é o funil, né? Tu vai perdendo os clientes no meio do caminho, assim, né? Ou tem um drop-off, assim, que é a saída desses clientes no meio do caminho. E tem essas métricas subjetivas, que é você acha que o sistema é fácil, você acha que precisa de ajuda para mexer no sistema. Então, são subjetivos que são percepções, que é aquilo que a gente comentou de ser construída ao longo do tempo, né? Então, primeira vez que tu usou o Facebook, tu deve ter achado o Instagram, né? Vamos usar essas ferramentas que todo mundo usa. Talvez você tenha achado difícil. Só que no momento que tu vai começar a usar e a recorrência do uso daquela plataforma ou daquele produto é que faz com que tu se sinta mais fácil usar ele e vire até uma regra do jogo, né? Redes sociais, para te adicionar uma foto é dessa determinada maneira. Então, tu cria padrões, né? Então, isso é uma coisa bem legal, assim, Edgar, até aproveitando aqui para o tema, é a recorrência, né? A recorrência do teu cliente estar usando o teu serviço ou o teu produto. Isso faz com que tu tracione, né? Que tu aumente teu faturamento. Então, usabilidade é um desses fatores, né? Performance, qualidade. Então, são várias métricas, várias disciplinas que vão se uma ajudando a outra, né? E aí que chega no final e tu tem um produto maneiro. Então, voltando à tua pergunta, assim, eu acho que cara, vai no simples, vai no que tu tem certeza, copia as coisas dos caras lá, que nem você falou que tem grana para investir, traz para cá. Não tenta quebrar ou criar produto, criar jornadas novas na cabeça do usuário, que ele tenha que fazer um esforço para pensar naquilo, sabe? Ah, eu vou, em vez do carrinho ser na direita em cima, carrinho do carrinho do marketplace, né? Geralmente você adiciona e tem o desenho do carrinho que fica no canto superior direito. Poxa, cara, se tu inventar a ideia de botar no canto inferior esquerdo, pô, você vai estar quebrando uma convenção, né? Então você pode ter um problema aí. Então não inventa muito a moda, né? Quem está começando, depois se tu conseguir fazer com que tu tenha grana para investir e aceitar essas perdas assim que tu vai ter, ok, né? Mas no começo não vai no fácil, Ah, né? Joga fácil, né? sim, interessante o que tu falou, né, de concorrer com o negócio, né? De concorre com a estratégia de negócio. Mas eu acho que tudo mesmo na mesma questão ali, tu já deu a resposta. Monitorar, ter dados de quanto uma melhoria em usabilidade traz de retorno, quanto a facilidade de um sistema autoexplicativo não reduz um custo de suporte. Então, acho que trazer isso e deixar um pouco do achismo talvez seja a estratégia melhor ali. É um desafio, mas não é fácil mensurar esse tipo de coisa, de quanto vai trazer de retorno, né?
mas eu acho que é uma estratégia boa, um desafio bom, para te poder realmente implementar uma estratégia que faça sentido para o usuário final, né? Falando em desafios, um pouco em tendência. Hoje em dia, estamos numa uma constante evolução tecnológica, temos aí IA, que é a inteligência artificial, temos muitos recursos. E o que tu vê de tendência, assim, de experiência do usuário hoje? Que tá se mostrando para o futuro ali. Eu vou talvez separar em dois tópicos, assim, o que eu acho, o que eu vejo e o que eu acho, assim, sabe? Eu vejo, assim, a gente tentando, é, de alguma forma, simplificar ou encurtar caminhos, né? Tipo, inteligência artificial desenhando interface. Já tem, né? Você define ali, você coloca numa plataforma. Quero uma interface que tenha 3 campos: nome, e-mail, senha, com uma imagem de uma pessoa andando de carro. O negócio vai gerar para ti. É, então, assim, tem uma tendência muito grande de a gente acelerar nesse lado de talvez, e aí já misturando com um pouco o que eu acho, de te ajudar a, a você pensar, a você se provocar, né? Por exemplo, hoje já tem estudos de inteligência artificial em questões de posts, né, de marketing, né, e de uma eficiência tremenda de qual palavras usar, de quais é o perfil mais adequado que vai ter com esse tipo de post, né, já tem um resultado maneiro. Acho que de usabilidade também vai ter isso, experiência também tem isso. Só que ao mesmo tempo, você vai criando um template disso tudo, né? Então já tem até movimento daí de grandes pessoas aí falando para dar uma debriada na inteligência artificial, né? Dar uma segurada, Sim. porque já está saindo um pouco fora do controle. Então eu acho que isso, quando é que tu começa a criar muitos templates de estruturas, né? Enfim, de templates de interface, templates, tudo bem, tá tudo certo. Mas aí mora uma baita oportunidade, sabe? De tu começar a voltar um pouco atrás e pensar como teu usuário pensaria de uma forma diferente que não seja daquela forma convencional, né? Vamos lá. Quando é que você fala de templates e tal, eu imagino que você liga teu cérebro no modo automático, né? Como se tu fosse botado no piloto automático do carro ali ou do avião, e ele vai navegando e tem uma experiência. No final das contas, ele vai te dar uma nota legal, porque não teve fricção, foi simples. Então, tem uma tendência para ir para esse lado. Só que, ao mesmo tempo, e aí, quando que eu falo de tipo, a gente precisa criar interfaces para novas gerações, e isso gera um puta desafio. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela consome as interfaces dos jogos e dos aplicativos de outra maneira. Então, isso aí é o que mora o pulo do gato. Então, se você olhar para o que está acontecendo no futuro, eu acho que a gente tem que olhar muito para comportamento das pessoas em gerações novas. Tu olhar, por exemplo, para a Júlia, que é minha filha, ela espera que o sistema tenha um comportamento diferente que eu tenho hoje, né? Então, por exemplo, pô, paciência para fazer um cadastro num sistema. Cara, a gente tem hoje ainda paciência para isso. A Júlia já não tem mais. A Júlia já quer um feedback daquele sistema para ela pelo tempo que ela investiu naquele sistema. Beleza, mas com isso já acontece. Só que tem que ser algo personalizado para ela. Porque no momento que ela percebe que aquilo ali é algo comum para todos, ela já não tem mais valor para aquilo. E a personalização muitas vezes está na interação com pessoas diferentes. Parece uma doideira, mas e aí é onde que mora o desafio desse desafio do desafio do futuro, sabe? Que eu enxergo como é que você cria plataformas ou experiências que entregam valor muito rápido, né? Ah, com pouca fricção e que não sejam esses templates que eu comentei agora, sabe? Então, hoje, por exemplo, na plataforma que eu trabalho, no Bling,
ela lida com algo extremamente complexo, cara. Poxa, você tem que administrar sua empresa, você tem que conectar com os marketplaces, você tem que conectar com a nota fiscal, você tem que conectar com as logística, né? E lá no fim das contas, é um cliente que comprou lá no marketplace uma caneta, e aí vai vir para o Blink vai fazer todo esse rolê e vai disparar uma etiqueta que vai emitir o produto lá para o cara receber a caneta. Então, a automatização desses processos burocráticos é o que vai fazer a experiência ficar incrível de qualquer plataforma, sabe? Então, por exemplo, quem dirigir um carro, tá, tem a experiência maneira que é, puta, dá um super tesão dirigir um carro, é legal, tem gente que gosta e tal, mas é super burocrático, cara. Você tem que pegar o carro, olhar o horário, não sei o quê, fazer as marchas ou não, ou tomar, dirigir, tal, não sei o quê, vou daqui para lá, tem que ficar concentrado nisso e tal. A Júlia não tem mais paciência para isso, cara. Ela quer estar dentro do carro, ficar trocando ideia, jogando negócio, e o carro que se vira e me levar para lá. Porque não agrega valor para ela aquilo ali, sabe? A experiência dela, ela fala assim, pai, quando é que a gente vai viajar por bastante tempo, por mais de uma hora? Porque o que que acontece não é o fato de, tá, ela chegar lá é legal, mas o período nesse meio tempo é a experiência que ela teve, sabe? Então, como é que tu cria essas coisas, cara? Isso é um desafio enorme, sabe? Então, acho que acho que eu dei uma viajada legal aqui, tá? Não, mas eu gosto dessa. Não sei se tu conseguiu pegar também o raciocínio. Não, eu gosto dessa parte, principalmente da viajada que tu falou ali, né? Tipo, a questão do carro, por exemplo, hoje em dia a gente só pensa no, por exemplo, tenho que chegar até tal cidade e demorei X tempo para fazer isso. O cara já pensa no lá, porque é desgastante. A gente muitas vezes não aproveita a jornada porque é cansativo, tem que se preocupar com muitas coisas, né? E eu acho que talvez viajando mesmo, o negócio do futuro, seja que, por exemplo, essa uma hora seja produtiva para ti. Que tu esteja aproveitando, que tu talvez esteja, inclusive, muita gente fala, mas eu viajo e eu fico olhando a paisagem. Não tem como fazer tudo isso, pô, está ali numa estrada ali a 90, 100 por hora, ficar viajando muito na paisagem, que nem tu falou ali, vai achar um carro na frente, entendeu? Então, eu acho que essa questão de aproveitar a jornada, digamos, até o final, talvez seja uma coisa que as futuras gerações mais para frente tenham, que é uma vantagem muito grande, referente à nossa, de aproveitar o tempo melhor. De sair de uma cidade para outra e aquele uma hora ter alguma coisa prazerosa no meio, ou até um trabalho, que seja, ser um tempo útil, não só um tempo de uma execução de uma coisa que tu tem que ficar ali concentrado, né? Perfeito, cara, perfeito, cara. Eu também provoco muito meu time, assim, questão de usabilidade, negócio, estratégia, automação, fazer esse processo de gestão de empresa, tem muita gente que gosta, mas, cara, o nosso público, ele não gosta tanto. Então, assim, cara, eu preciso automatizar o máximo que eu conseguir para que ele fique em casa tomando um chimarrão, vendo um jogo de futebol, conectando com a família dele, sabe? Então, deixa que essa parte burocrática, deixa que a gente faz. E aí você vai fazer o que realmente vai entregar valor, que é isso que você falou agora. E um exemplo muito bom, como eu tenho uma equipe de desenvolvimento também, eu costumo dizer que a gente, quando está desenvolvendo um negócio, a gente pega um teste, faz um teste único, muitas vezes, ou umas 10 repetições, olha, funciona direitinho, coisa assim. E aí, muitas vezes, a gente não se preocupa tanto com, dizer assim, quando entrega, o usuário reclama. O usuário diz, pô, não tá bom, demora muito, coisa assim. Aí o cara, não, mas demora 1 segundo. Tá, mas seguinte, tu usou num teste 10 vezes. Esse usuário usa 1000 vezes por dia. Então, 1 segundo incomoda muito ele. E é uma das principais brigas minhas, tipo, de trazer esse ponto. Imagina a pessoa que usa diariamente. Então, esses dias tinha um sistema que mudou, inclusive de nota fiscal eletrônica, que dentro da estrutura, antigamente, a pessoa que executava uma ação e já gerava uma nota de PDF para ser baixada ao mesmo tempo. Numa mudança de sistema, abriu um pop-up para essa nota ser baixada e sempre, em vez de, antigamente, ao baixar a nota, já caía sempre no diretório da primeira escolha.
Então, saía só dando enter aí. E depois, não, cada vez que abria o pop-up, ele pedia para largava no diretório raiz e pedia para te escolher o diretório. Imagina o transtorno que é fazer isso umas 300 vezes no dia, entendeu? Isso aí, meu. Cara, tu me lembrou, meu, uma apresentação que eu fiz para o time inteiro da empresa que eu trabalhava, que era o seguinte, cara. Deixa eu até procurar aqui no Google aqui rapidinho. Quantas pessoas cabem no Maracanã, tá? Tu tem ideia, Edgar, de quantas pessoas cabem no Maracanã? Não sei, cara, umas 60 mil talvez? 78 mil pessoas. 79 mil pessoas, vamos lá, tá? 79 mil pessoas entrando no Maracanã. E aí, cara, vamos imaginar que essas 79 mil pessoas no dia do jogo precisam subir 3 degraus. 3 degraus, né? E o terceiro degrau tem um desnível. Quantas dessas pessoas vão tropeçar nesse desnível? Ou vão bater a cabeça numa placa que é um pouco mais embaixo, não sei. É muita gente, cara. É muita gente. Então, assim, olha a fricção, o problema que tu gera tendo 5 centímetros de diferença num degrau para aquelas 79 mil pessoas que vão ter aquela experiência de ver um jogo no Maracanã, do Brasil, do Flamengo, do Grêmio, do Inter, seja qual time for. Cara, cheguei lá, eu tropecei naquela porcaria daquele degrau lá que tinha 5 centímetros mais baixo ou mais alto. Então são nos pequenos detalhes que mora uma experiência incrível, cara. Cara, pra te dizer a verdade, tem um bar que eu vou que eu sempre peço a mesma coisa, sempre o mesmo chopp, o mesmo tipo, tudo. Que muitas vezes eu tô entrando e o cara que serve lá, o barman, ele já pega e faz assim, que é pra servir, e, cara, aquilo ali te dá uma sensação boa, pô, o cara me conhece, o cara sabe o que eu gosto. E ele já consegue agilizar pra mim ali, eu consigo ser atendido rápido, coisa assim, pego meu chopp rápido sem esperar muito, entendeu? Acho que esse negócio de personalização, claro que a gente deu uma viajada mais em futuro, de ter uma experiência mais legal, porque a gente é muito da área de tecnologia, mas às vezes coisas simples que tu sente especial, ele pode fazer com todo mundo, mas, mas tu se sente especial, tu sente bem tratado, tu sente que foi individual, porque o cara conhece o teu gosto. Então, tu dá um valor para aquilo, né? Falando uma parada que eu falei que a Júlia, com 9 anos, sente também, que é aquela coisa individual pra mim. Individual pra mim é óbvio, né, cara, uma redundância, mas individual, cara, é meu, é pra mim. Se eu percebo que é igual pra todo mundo, eu vou ter uma nota ok. É um template ali de atendimento, sabe? Eu vou dar uma nota ok. Tudo bem, deu tudo certo. Agora, no momento que eu senti aquela. Saiu fora um pouco da curva, né? Já é outra coisa. Em vez de ser 4 estrelas, vão ser 5 estrelas. E aquilo ali fideliza, que vai gerar recorrência para o teu cliente, que vai voltar de novo, que tu mesmo falou. É o bar que eu sempre vou. Então, eu peço sempre a mesma coisa. É aí onde que mora o dinheiro, né? A recorrência que traz dinheiro, né, cara? Não aquela coisa que é sazonal, que vai e volta. Então, essa experiência personalizada é cara, né? É mais complicado, porque tu precisa de pessoas que estão preparadas para isso, mas o teu resultado vai ser outro, né? Isso é sem dúvida, assim. Eu tinha pensado, há pouco tempo eu pensei sobre isso, né? Porque a gente, muitas vezes, como líder, tem que motivar a equipe a fazer algo. E existe N motivações, né? E eu pensando como resolver a problemática das pessoas que às vezes têm empregos que elas não querem estar lá. Muitas vezes, por exemplo, um caixa de supermercado, eu pego vários exemplos assim de pessoas que não, aquele emprego ali para ela talvez seja um passatempo, coisa assim, né? E aí eu fiquei pensando como motiva uma pessoa que está trabalhando como caixa, que talvez seja um emprego temporário, que seja um momento que ela precisa, enfim, como motiva ela. E aí eu disse assim, e talvez, pensando como resolver isso se eu fosse o gerente do mercado, né? Eu acho que. E aí eu conversando com os amigos meus, um dos amigos, ele disse assim, talvez a motivação dela seja o emprego, seja grana, levar o leite para casa, esse tipo de coisa, assim, pagar o jantar, esse tipo de coisa, né? E eu disse sim, né? Mas talvez a contratação dessa pessoa não pode ser simplesmente o emprego.
no momento da contratação, tu já tem que dizer, olha só, tu está sendo contratada para atender bem o cliente, para mesmo que tu tenha problemas pessoais, tu não pode transparecer para pessoas que não tem nada a ver. Então, sei lá, fazer um briefing do que tu espera de um bom atendimento e dizer que aquilo contempla o trabalho que ela vai fazer. Porque aí existe um acordo, no meu ponto de vista, que se aquilo ali não estiver sendo satisfeito, a gente não pode continuar, sabe? Parece meio duro, assim, mas eu vejo muito isso de... É transparência, mas eu vejo muito isso de contratação só por contratar, e às vezes tu não tem nem como cobrar a pessoa, tu vai lá e diz assim, pô, tu precisa sorrir, coisa assim. Tá, mas quando tu me contratou, tu não tava escrito que era pra sorrir, eu não precisava sorrir, tu quer que eu sorria e me pagando isso? Aí parece que já cria N problemas que tu não precisava ter se tu anunciasse antes. E tipo, olha, o nosso foco aqui nesse mercado, por exemplo, é atender bem o cliente. Então, assim, como o nosso foco é isso, a principal habilidade que eu preciso de ti é ser o mínimo empática como possível com quem está aqui e está fazendo a compra e não quer gastar muito tempo. Ele não quer gastar o teu tempo, ele não quer ser chato contigo, ele quer resolver, fazer a compra e ir embora, entendeu? Quanto mais simples possível. E tu não quer se deparar também com uma pessoa que te faz uma cara, diz assim, putz, por que tu está aqui? Porque muitas vezes é assim, tu é atendido no caixa, é tipo assim, poxa, que saco, mais um, sabe? Então, são problemáticas do dia a dia, cara, que tu fica pensando e diz assim, poxa, como que tu faz dar certo, sabe? Como tu faz o teu negócio representar toda a tua vontade, porque é muito fácil pro dono do mercado dizer, olha, eu quero que todo mundo seja muito bem atendido. Mas como ele reflete na equipe, talvez a mensagem tenha que ser no começo e sendo um item obrigatório, inclusive, dizendo assim, olha, esse item é obrigatório para mim, é indispensável para mim que todos os meus clientes sejam bem atendidos. E eu acho que aí talvez funcione melhor. Eu falei, parece duro de ser transparente, né? Mas talvez o que é importante para a empresa, né, cara? Então, Não, eu super concordo contigo, assim, cara. Eu acho que o processo seletivo é como eu falo com o meu time de people, né, cara? A gente cria uma experiência para nossos candidatos também, cara, aqui na empresa que a gente está agora, que é o Bling, né? A gente cria uma experiência desde o início, cara. Então, assim, isso vai fazer o quê, cara? Que a pessoa já entra com uma batida diferente, né? Porque a experiência dela na contratação foi uma. Ah, Marco, mas o meu volume é super alto, eu sou um grupo Pão de Açúcar lá que contrata e descontrata por dia muita gente. Ok, é um outro cenário, é um outro contexto, mas talvez tenha que rever isso também. Mas eu acho que, pelo menos assim, que nem eu sou gestor também, com as pessoas que eu lidero, a gente tem um plano muito claro de evolução, de tanto pessoal como profissional. A pessoa conciliar as duas coisas, né? Então, por exemplo, a motivação do meu trabalho pode ser que seja eu conseguir dinheiro para mim, para eu me formar. Legal. Olha só, para eu te conseguir mais dinheiro dentro da empresa, para te conseguir se formar, tu precisa fazer isso que eu preciso, porque a empresa vai te dar uma troca. Então, eu acho que a gestão, nesse sentido de conciliar a vida pessoal da pessoa com a profissional, sem dúvida nenhuma vai gerar uma experiência muito melhor para o profissional que está trabalhando e para aquele que está lá no outro lado, né? Então, porque no final das contas, todo mundo tem um interesse, né, Edgar? Tipo, quais são os meus interesses? Qual que é o meu interesse trabalhando aqui? Qual que é o teu interesse, né? Sempre tem um interesse. Então, assim, tenta conciliar esse interesse com o teu dia a dia para te alcançar lá na frente um negócio maneiro, né? E aí vai gerar uma experiência super positiva, né? Então, tu vê grandes marcas ali que o processo seletivo é maravilhoso, é incrível, ou não é tão incrível, mas depois tem outra etapa que é muito legal, e aí para reter as pessoas também, né? Porque pessoas muito boas é difícil de tu segurar, e nem sempre tu vai sim. segurar com grana, sabe? Tu vai segurar com outras coisas, que são os objetivos dela, né? Sim. Mas, Michael, acho que é um assunto que rende, né?
E tu viu que ó, o que que eu achei de interessante, assim, mais levando para o final, é que a gente falou muito de experiência do usuário, sem se apegar muito a termos técnicos, a pilares, coisas que são mais o usual de se falar. Eu achei que o papo foi bem papo mesmo de cases e o que que a gente acha legal, inclusive como cliente, né? O que que a gente falou muito de experiência do usuário aqui. Daria muito mais assunto aqui, mas assim, cara, talvez assim de o que que tu usa hoje de buscar informação, onde tu busca informação, onde tu acha simples, onde tu acha um conteúdo adequado para sobre experiência do usuário. Muito legal. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer uma V2, V3 e falar de UX aqui, que é O que infinito, né, que cara? rende, né? Pode Rende, fazer né? muita coisa, né? Pode fazer muita coisa, assim. A busca de conteúdo, cara, ela é. Eu acho que depende muito de cada momento de cada pessoa, né? Então, assim, para quem está começando, eu sempre indico pílulas de conteúdo, né? Então, por exemplo, hoje o TikTok, né? O TikTok é uma ferramenta que, cara, a galera tá buscando mais no TikTok do que no Google já. Então, assim, é uma baita ferramenta para te ter insights de coisas. Tu vai tendo insight de 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, para te rapidamente consumir um conteúdo novo. Então, por exemplo, você nunca soube o que é o X. Coloca ele no TikTok, ou no YouTube, no Google, principalmente, vamos lá, que nem o TikTok, vamos pegar esse exemplo específico. O que é o X? Por que eu devo investir em um X? O que é o X? Ali tu vai ter pílulas de conteúdo. Enquanto você está distraído com alguma coisa, no intervalo de uma novela, de um filme, sei lá, de um jogo, tu consegue ter isso muito rapidamente. E aí tu vai conseguindo pegar informações que se repetem naquelas fontes como verdade, né? Então, vai atrás de pesquisar depois se isso de fato é uma coisa que é importante. Mas como tu está num nível muito raso, tu consegue, essas plataformas assim são muito boas para te conseguir já começar a entender e falar um pouquinho, né? Trocar uma ideia sobre isso assim. E aí, conforme você vai evoluindo a tua experiência, eu acho que e aí eu vou. E aí tem vários livros. Eu acho que não vale a pena ficar falando, leia o livro tal, que ninguém tem mais paciência muitas vezes para ler livro, por mais que seja incrível. Mas tem muitos livros legais. É, eu acho que a prática e a troca de ideia, escutar podcast, escutar o que tá no carro, dirigindo, escuta um áudio, troca, bota na velocidade de 1.5 ali para acelerar, para te conseguir consumir, tá malhando. Eu acho que, como a gente veio falando muito de experiência, né, Edgar, tipo, experiência de pílulas de informações que ao mesmo tempo que elas vão te colocando micro, de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Então são pílulas, 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 que daqui a pouco tu tá se sentindo mais confortável para tomar uma decisão de alguma coisa, né? Porque não existe verdade de alguma coisa, o certo e errado em usabilidade, por exemplo. É teste, erro, teste, erro, teste, erro. E aí tu acerta, 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 errou, 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 teste e acerta. Então, assim, o que eu indico muito para meus designers também é, cara, olha muito podcast, sites como o Pinterest, para sair um pouco do o Behance e tal. Tem os clássicos, assim, que são sites de design, mas são muito inspiracionais. Eu acho que o grande pulo do gato, e é o que eu sinto muita falta, Edgar, é nas pessoas que provocam os pensamentos, naquelas pessoas que Sim. olham sobre uma nova ótica, não aquela que só executa, mas como é que tu cria conceitos que tu provoque, como te provoque, se provoque, sabe, a pensar diferente, assim, usabilidade, experiência, sabe? Então eu acho muito maneiro também quando que eu vou num mercado, assim, ou num restaurante que tem alguma coisa diferente, desde que não ultrapasse a minha individualidade, né? Tem pessoas que gostam de ir em restaurantes que tem aquelas pessoas fantasiadas e fazem uma confusão e tal. Acho massa. Mas eu não curto tanto. Então, assim, testa aquela coisa e vê se faz sentido, se não funciona, se tem se está conectado com a proposta da empresa também, né? Então, isso é um bom ponto, assim, teus valores. Lembre da cultura que a gente falou um pouco aqui, né? Sobre as quebras de modelos mentais. É,
são várias fontes, assim, que depois tu vai chegar assim, não, eu já vejo padrões, as pessoas pensam assim, eu tenho essa oportunidade de negócio, eu vou começar mais conservador, né? Então, começa conservador, que é que a gente falou do prato limpo, do pretinho básico, né, do menos é mais, e aí depois tu começa a ser mais disruptivo, para tentar buscar um market fit diferente. Então, demora, né? Às vezes a gente é muito ansioso e o brasileiro tem um pouco disso, né? Que é ansioso para ter o resultado rápido, né? Tipo, criar um resultado rápido, já ter a melhor usabilidade do mundo, ter o produto mais lindo do mundo, vou contratar um design caro. Não, velho, vai na manha, né? Não precisa te quebrar todo o teu budget, tu quebrar todo o teu orçamento em design, sabe? Achando que tu vai ter um retorno. Não, tem SEO, né? Que é a parte de busca no Google, né? Tu vai ter que investir em várias frentes, assim. Então, acho que cabe muito a gente trocar ideia. Eu acho que o segredo de tudo é esse, sabe? E se eu pudesse acrescentar uma coisa ali, bom, livros, eu sou muito fã de livros, né? Livro físico mesmo, a experiência de tocar para mim é inigualável, né? Até tem o Kindle, que é uma plataforma que consegue simular um livro, mas não é a mesma coisa. Dito isso, tudo que tu falou dos meios padrões ali, eu adicionaria, veja filmes de ficção, né? Então, ali te dá ali que a gente, muitas coisas saíram dali, né? Então, a questão do carro autodirigível, no caso. Então, eu acho que quando a gente vê esses filmes, a gente começa, eu acho que a pensar no que é possível, no que não é possível, no talvez, entendeu? Sim, Bacana, cara. se permitir, né? Se permitir é dar uma viajada, né, cara? É, Eu acho que o design tá no dia a dia, tá em tudo, né, cara? O design, tem um clássico livro lá que, né, o Não Me Faça Pensar, que é um básico de tudo lá. O livro agora saiu, acho que em 2000, saiu a última atualização, não tenho certeza, mas é um livrinho bem bacana. Depois, aí que tá, daí depois começa a ficar mais pesado, né? Tu começa a entrar mais sim. num nível Técnico. mais técnico, né? Então, de estratégia, de métrica. Então, assim, o lance do Não Me Faça Pensar, eu gosto até do título, né, cara? Então, não faz o usuário pensar, faz ele curtir, ter essa experiência maneira, ver o filme, o ócio, né? Muito importante tu parar, né? Não deixar respirar, ter aquela ótica mais de cima, que tu vai conseguir desenrolar coisas que tu achava que era muito mais complexo, assim. Legal, cara. E vamos lá, eu até só tenho o teu LinkedIn, não sei se tu usa outra rede social, mas se alguém quiser trocar uma ideia contigo, quiser entrar em contato, fazer uma pergunta que eu não fiz aqui, ou trocar uma ideia que eu não fiz aqui, quais são os teus meios de contato ali? Poxa, cara, principalmente ali, pode chamar no LinkedIn ali, me dá um alô ali, me adiciona, e vira e mexe, eu tô publicando vaga também de designers, amigos meus que, poxa, hoje tem um designer que trabalhando em tudo que é canto de empresas, meu irmão hoje trabalha no Google também, tenho colegas que trabalham na Meta, Microsoft, e também tem empresas de fundo de quintal também, né, então tem tudo que é de tamanho. Então me segue aí no LinkedIn, é legal, me chama e dá um alô ali. E aí faça perguntas, eu adoro pergunta, né? E principalmente ali falar sobre o dia a dia de perrengues que a gente já passou e quem sabe um colega aí não precisa passar também por esse perrengue aí. Show, cara. O LinkedIn depois eu vou deixar na descrição, o teu LinkedIn do episódio, para o pessoal facilitar, quem quiser te procurar, né? Bom, seguindo o gancho ali do Maicon, esse episódio fica disponível em youtube.com/expertsbrasil ou procura Experts Brasil no Spotify, são as duas plataformas que eu deixo esse conteúdo disponível. E que se olhou, curtiu ali, achou bacana, achou que é um material válido, curte ali, que eu acho que aquele negócio incentiva a gente a fazer quando tem a curtida, que o pessoal diz, pô, curti essa conversa, né? Conversa aqui foi mais, como eu falei, fora do técnico, foi muito mais casos e muito mundo real, eu acho que eu curti bastante, cara. E te agradeço ali por ter participado, ter disponibilizado esse tempo para falar comigo, cara. Isso aí, cara, acho que é mais legal. Acho que falar de experiência e usabilidade tem que ser leve, né? Não pode ser pesado, assim. Tem o dia a dia que deixa isso pesado e a gente tem que levar isso em consideração. Mas, que a gente comentou, quem sabe um dia a gente faz a versão 2, a gente entra no técnico, entra no pesado mesmo, né? Lava a roupa suja, assim.
Mas, no geral, usabilidade e experiência, design tem que ser leve, tem que ser gostoso de a gente escutar e falar, né, cara? Muito obrigado e até a próxima. Legal, pô. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima.